Porque lá em Mateus 24:14, dá para a gente colocar na tela, Mateus 24:14, está escrito assim, ó, está escrito dessa maneira: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você sabe que o relógio do final dos tempos não tem nada a ver com as guerras. O pessoal já vê uma guerra e fica perturbado. Se o mundo tivesse que acabar por causa de guerra, tinha acabado na Segunda Guerra, gente. Tá? Então não tem nada a ver com guerra, nem com catástrofes naturais, porque tente imaginar quantas catástrofes nós não sofremos nesses últimos 2000 anos. Ok? O relógio do final dos tempos está ligado à pregação da igreja. O que determina o fim dos nossos dias é como a igreja se levanta para pregar. Porque a igreja precisa pregar o evangelho do reino de Deus. E a igreja ainda está pregando a salvação em Cristo Jesus. Graças ao bom Deus que nós estamos pregando sobre a salvação em Cristo Jesus. Mas nós não podemos parar na pregação do evangelho da graça, do evangelho da salvação. Nós temos que continuar. Porque quando eu sou salvo, isso não é o ponto de chegada, isso é o ponto de partida da fé. Vou falar de novo. Quando nós fomos salvos, nós não cruzamos a linha de chegada, nós simplesmente cruzamos a linha de partida, começamos uma jornada com Deus, não estamos terminando a jornada com Deus, quando somos salvos. Então, precisamos prosseguir do evangelho da graça de Deus, para o evangelho do reino de Deus. Você está conseguindo entender? Diga amém. Amém. E quando esse evangelho do reino de Deus for pregado no mundo todo, então virá o fim. Isso parece que está longe de acontecer, né? Porque a igreja, por exemplo, na América Latina, ela praticamente não fala do reino. Pouquíssimas igrejas falam do reino de Deus. Reino, para a maioria das igrejas no Brasil e na América do Sul, escute o que eu vou dizer para você, ainda é união de pessoas. Eles acreditam que a unidade da igreja é o reino de Deus. Ou seja, eles ainda não têm noção do que é o reino de Deus, eles não têm noção de que Cristo voltará, e que como qualquer rei que hoje reina, ele também reinará. Do mesmo modo que reinaram os reis antigos, do mesmo modo que reinam os reis que agora estão, apesar que a maioria dos reis que agora estão já não governam mais, né? Eles são mais símbolos do que governantes. Mas olhe bem, ele vai governar de fato. E ele não vai governar em um ambiente democrático, tire isso da sua cabeça. A Bíblia diz que ele vai reinar com vara de ferro, é pela força. Ele vai estabelecer o seu reinado. E quem não gostar, vai ter que viver a si mesmo debaixo desse governo. Não tem questão de gosto ou não gosto. Só que esse reino de Jesus, ele tem uma duração. Diga comigo, uma duração. Uma duração. Esse reino de Jesus na terra, presta atenção, o reino do Senhor nunca terá fim, então não confunda, ok? Mas o reinado dele nessa terra, diga comigo, nessa terra, não no novo céu, na nova terra, nessa terra, terá uma duração de 1000 anos. Por isso esse reino é chamado reino milenar. Diga comigo, reino milenar. Ele vai começar assim que as 7 taças da ira de Deus forem derramadas, ok? Temos a batalha do Armagedon, inicia-se então o período do reino. Nesse dia vai se manifestar o reino de Deus, porque o reino do Senhor existe em 3 aspectos. O reino de Deus, ele é semelhança, realidade e manifestação. Ou seja, tem coisas, tem pessoas e também tem coisas que expressam, né, a semelhança do reino. Como isso acontece? Porque tem um aspecto exterior de reino, mas não tem vida interior de reino. Então, vou te dar um exemplo, as parábolas. Quando diz assim, o reino dos céus é semelhante a um homem que preparou a boda de seus filhos. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. O reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu semear. Tudo isso fala de uma aparência externa do reino, que não tem vida interior, porque não tem vida em si próprio, ok? Mas, o reino de Deus, ele também é uma realidade. Diga comigo, realidade. E a realidade do reino está em nós. É por isso que o Senhor disse, ninguém vos engane e te diga que o reino é aqui ou ali, porque o reino de Deus está em vós. E esse é um aspecto do reino que está em nós. Qual é o aspecto? A realidade. O que é reino? O que é um reino? Cutuca quem está do seu lado e diga assim, o que é um reino? O que é reino?
Reino é governo. Ou seja, o que vai acontecer quando Jesus voltar, que ele vai governar o mundo todo, entende? Independente de quem gosta ou quem não gosta, na minha vida, na sua vida, já é uma realidade, porque ele já nos governa. Então, em nós, o reino de Deus já é uma realidade, porque a minha alma quer uma coisa, mas o governo de Cristo faz com que eu faça outra. Você está aí ou não? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? A minha alma deseja tudo aquilo que é do homem, mas o governo de Deus em mim, o governo de Cristo em mim deseja tudo aquilo que é de Deus. E eu acabo me rendendo diante desse governo, o que faz com que o reino seja uma realidade em mim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Não existe reino onde a vontade de Deus não é feita. Se você vive pela sua própria vontade, você vive no reino dos homens. Mas quando você vive a vontade de Deus, você vive no reino de Deus. Vou falar de novo. Quando você vive fazendo tudo que te dá na cabeça, você vive no reino dos homens. Quando você vive guiado pela cabeça da igreja que é Cristo, você vive no reino de Deus. Você está conseguindo entender ou não? Então, diga assim comigo: nós nascemos de Deus, em Deus, de Deus, para Deus. O governo de Deus tem que ser uma realidade na nossa vida. Quem está conseguindo entender? Quem está conseguindo entender? Então, o reino de Deus é também realidade. Onde ele é realidade? Em nós. E ele também é manifestação. A manifestação do reino é o terceiro aspecto do reino de Deus. Ok? Ele é semelhança, realidade e manifestação. O que é a manifestação? É quando Jesus voltar e o reino se manifestar. Quando o Senhor Jesus voltar, e ele vai voltar. Ah, você não está aí não. Vou dizer de novo. Quando o Senhor Jesus voltar, e ele vai voltar, o reino de Deus se manifestará. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que aquele que vem sobre as nuvens é o Senhor. Você consegue entender isso ou não? O nosso Senhor vai voltar. Como é que ele vai voltar? Do mesmo modo que ele subiu. Vou ler para você aqui Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 1, verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Teófilo quer dizer amado. A gente não sabe, teologicamente, se Lucas, o médico grego, que está escrevendo esse tratado, o primeiro tratado que se fala aqui é o Evangelho de Lucas. O segundo tratado é os Atos dos Apóstolos. Na verdade, isso aqui era tudo um livro só. Foi desmembrado para facilitar o estudo teológico dele. Mas olha isso aqui. Acerca de tudo que Jesus começou, diga comigo, não só a fazer, mas também a ensinar. Vê? Esse é o objetivo de cada cristão que serve. Não só fazer, também ensinar. Quando que eu chego, no nível que o Senhor quer de mim? Quando eu não estiver apenas fazendo coisas para Deus, mas ensinando as pessoas a servirem a Deus. Consegue entender? Jesus não só fez coisas para Deus, ele fez e ensinou. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você foi chamado não só para fazer, fazer e ensinar. Fazer e ensinar. Fazer e ensinar. Ok. Então, verso 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles, por um espaço de 40 dias, e falando das coisas
concernentes ao reino de Deus. Ou seja, Jesus ressuscitado estava pregando o reino de Deus. Isso para preparar a sua volta, né? E apressar essa volta. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, né? De mim ouvistes. Olha isso aqui. Eles não deviam se ausentar de Jerusalém até que se cumprisse a promessa da descida do Espírito Santo. Diga assim, ó, ninguém tem que fazer nada para Deus pelo seu próprio poder. Nós fazemos pelo poder do Espírito Santo. Então, eles tinham que ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Diga, quando o Espírito Santo vem sobre nós... você não quer também fazer nada, né? Diga, para que eu tenho que repetir, pastor? Para decorar. É didático. Você memoriza. Vamos de novo. Quando o Espírito Santo vem sobre nós... Essa é uma fala muito interessante, porque ele está dentro de nós. Então, para muita gente, não vai fazer sentido falar ele vem sobre nós, mas ele vem. Mesmo ele habitando em nós, ele também desce sobre nós. O Espírito Santo dentro de nós nos dá vida em Deus, mas ele sobre nós nos empodera. Então, os discípulos receberam dentro deles o Espírito Santo quando Jesus soprou. Jesus soprou sobre eles e disse assim, ó, receba o Espírito Santo. Eles receberam dentro deles. Mas lá em Pentecostes, quando eles estavam reunidos, diz que o Espírito Santo repousou sobre eles. Então eles foram revestidos do Espírito Santo. E nesse momento eles receberam poder de Deus. E por isso, com o poder de Deus, eles começaram a falar em outros idiomas, quebrando a maldição de Babel, que tinha feito com que os homens falassem muitas línguas e tivessem dificuldade para aprender novas línguas. E essa maldição foi quebrada quando o Espírito Santo desceu, porque o Espírito Santo sobre nós quebra maldições. Você está aí ou não? Quem está aí? Levanta as duas mãos para o céu, deixa eu profetizar. Eu declaro que o Espírito Santo, nesse exato momento, repousa sobre a tua vida. Amém? Você consegue crer nisso ou não? Toda maldição foi quebrada na cruz de Cristo. E a presença do Espírito Santo sobre você vai evidenciar tudo isso. Preste atenção, então, fiquem aí, até serem revestidos de poder, até serem empoderados. Você está sendo empoderado essa noite. Você está sendo empoderada esta noite. Nós estamos sendo empoderados essa noite, amém? Verso de número 5, porque na verdade João Batista batizou com água, mas vós vereis e sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, Senhor, restaurará tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu no seu próprio poder. Mas recebereis poder. Aliás, na tradução melhor, recebereis o poder. Está aí ou não? Você está aí? Amém. Diga comigo, recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Então ser-me-eis testemunhas. Olhe para quem está do seu lado. Diga assim, a igreja brasileira parou no discipulado. Não formou testemunhas. Você não foi chamado para ser discípulo, você foi chamado para ser testemunha. Entende? Você tem que sair do discipulado e alcançar o nível de testemunhar de Cristo. Mas não dá para ter testemunhar de Cristo se eu não tenho convicção de tudo isso. Entende ou não? Então tem que ir muito mais profundo. Para você deixar de ser apenas um discípulo e se tornar uma testemunha de Cristo.
Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Olha isso. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, preste atenção nessa parte. Vendo eles, foi ele elevado às alturas. Imagine, ele está lá no Monte das Oliveiras, ensinando as testemunhas. E enquanto fala, vai sendo assunto ao céu. Diante dos olhos deles, vendo eles, foi ele elevado aos céus, às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Ou seja, ele vai subir do Monte das Oliveiras até as nuvens, e eles vão ver, eles vão ficar tudo olhando, até que vem uma nuvem e o oculta, e ele desaparece. Diga comigo bem forte: por entre as nuvens do céu. Então veja que ele sobe numa primeira etapa que nós podemos chamar de pública, porque todos os que estavam ali viram ele subindo até as nuvens. Agora, da nuvem até o trono de Deus, isso foi oculto, porque a Bíblia diz que ele entrou no santuário de Deus, e não entrou com sangue de bodes nem de touros, entrou com o seu próprio sangue, abrindo para todos nós um novo e vivo caminho. Você está aí ou não? Você está aí ou não? Ele entrou no santuário, porque o santuário, como diz o texto, né? O santuário, ele é retangular, vamos supor, ele é retangular assim, ó. Então, quando eu entro pela porta do santuário, que era feita a porta, era de peles de animais, de couro, né? Com tudo bordado, com 4 cores diferentes, se simboliza os 4 evangelhos. Essa porta é Jesus, em João 10 ele diz: eu sou a porta das ovelhas, e o curral das ovelhas de Deus é o tabernáculo. Então, quando você entra, é como se você tivesse aceitado Jesus. Então, logo você vê o altar de holocausto, que é onde inicia o discipulado, é onde a carne é destruída. O altar de holocausto é onde se queima a carne. Você vai lá e mata o animal, faz o caret, degola, né? Você mesmo podia degolar o animal que você ia sacrificar para Deus. Aí o sacerdote tinha que pegar ele e queimar ele todinho no altar de holocausto. Se na hora que o animal estivesse sendo morto, ele defecasse, até suas fezes tinham que ser queimadas com ele, não podia sobrar nada. Tinha que queimar o animal todo, porque no altar de holocausto é o lugar onde a carne morre. Por isso que isso é símbolo de discipulado. Diz, o que é discipulado? Nada mais, nada menos do que matar o seu eu, matar a sua alma, matar a sua carne, matar aquilo que te governa, para que Deus passe a te governar. Então, um bom discipulado, ele tem que ser constituído de mais não do que sim, porque a sua alma gosta do sim, a sua alma não gosta do não. Entende? Então, uma igreja que fala assim para tudo, não vai discipular você. Entende? Outro dia eu estava aqui numa reunião de líderes e falei: aqui nós não admitimos adultério. O pessoal regalou o olho e ficou me olhando assim, foi assim, ó: tolerância zero com adultério. Você quer jogar no lixo tudo que você construiu conosco, traz sua esposa, traz seu marido. Entende? Vai ter que começar tudo a estaca zero, e preste atenção, vai ser muito mais difícil. Então, aqui não se tolera isso. Por quê? Porque nós estamos sendo discipulados. Então, você tem que morrer para você, tem que viver para Deus. Entende? E quem vive para Deus não vai trair ninguém. Conseguiu entender ou não? Vamos lá. E aí, se você andar um pouquinho mais, você tem aqui do lado esquerdo do tabernáculo, né? Quem entra no tabernáculo, para o lado esquerdo, que dá para o sul, está a bacia de bronze. A bacia de bronze. Sempre a porta do tabernáculo está para o leste, lugar de onde nasce o sol. Oriente, né? Luz, lugar de onde vem a luz. Então, a bacia de bronze, ela está para o sul. E ela tem água, onde o sacerdote lava o seu rosto, suas mãos, seus pés, para ele entrar no santuário. Essa bacia simboliza o batismo nas águas, ou seja, eu aceito a Jesus, inicio o meu discipulado, então batizo nas águas e posso entrar já dentro da tenda, uma tenda com 2 cômodos. No primeiro cômodo, que é chamado lugar santo, quando eu entro do lado direito, que dá para o norte,
tem a mesa dos pães da proposição. É uma mesa com 12 pães, né? Cada pão representando uma das tribos de Israel, e uma jarra de prata com suco puro de uva, né? E eu então vou nessa mesa, que é a mesa dos sacerdotes, onde eu tenho os pães da proposição ou pães da apresentação, que são trocados todos os dias diante do Senhor. Essa mesa simboliza a nossa ceia. Ou seja, eu aceito a Jesus, inicio meu discipulado, sou batizado nas águas e agora posso ceiar, porque a ceia é um direito pós-batismo. Eu sei que muitas igrejas deixam todo mundo ceiar, mas não é correto. A ceia é para quem é batizado. É um direito pós-batismo e não antes do batismo, tá? Por isso que a igreja latino-americana tradicionalmente ensina que primeiro você deve se batizar para depois ceiar. E aí, se você virar de novo para o sul e der 7 passos, vai estar um candelabro de ouro puro, peça de ouro puro, maciço, batida, sem emendas, com 7 lâmpadas de fogo. Aliás, lá em Jerusalém, né, Henrique, nós vimos o candelabro de ouro puro no meio da praça da cidade. Proteção zero, Henrique falou. Eu falei, Henrique, o vidro é blindado, né? Mas é um vidro fininho, ele falou, muito fininho isso aí. Se tivesse no Rio de Janeiro, será que estava lá ainda, Mateus? Cadê o Mateus? Estava lá ainda, Mateus? Menorá de ouro? Gente, 50 quilos de ouro no meio da rua. Hã? Põe a mão na cabeça dele aí, Kleber, pelo amor de Deus. Sai, Exu. Em nome de Jesus, aí. Que isso, Judas? Sai dele, Satanás. Liberta o carioca, Jesus. Meu Deus, o Rio de Janeiro é complicado, estou falando. Ô, pastor Vitor, aí, ó. Tá vendo aí? Ô, pastor Vitor, lá no Rio de Janeiro todo mundo assim ou não? É só na área dele, né? Pelo amor de Deus. Ô, Mateus, pelo amor de Deus, Mateus, tô achando que você está evoluindo, rapaz. Gente, deleta essa parte, né? Então, 50 quilos de ouro ali, ouro batido, maciço, sem emenda. Diga, por que sem emenda? Porque é símbolo do Espírito Santo. E o Espírito de Deus é um. Mas por que a Bíblia diz, então, lá em Apocalipse 4, em Apocalipse 5, que Deus tem 7 Espíritos? São 7 faces de um mesmo Espírito. São 7 manifestações de um mesmo Espírito, né? Apocalipse capítulo 4, verso 5, se eu não me engano, dá uma olhada aí. Confere para mim aí, por favor, pastor Vinícius. Joga aqui na tela, Apocalipse 4, 5. Apocalipse, irmã! 4, 5, gente, cadê o pessoal? Da terra foi no banheiro? O que você foi? Calma, gente. Pessoal, ah lá, ó. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Está vendo aí ou não? Lá no capítulo 5 também. Capítulo 5, verso 8. Verso 6, obrigado, pastor Vinícius. Capítulo 5, verso 6, joga aí para nós na tela. Olha isso. 6. Olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas, 7 chifres, e também 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Olha o detalhe, enviados a toda a terra. Agora eles não estão mais lá, já estão aqui. Diga por quê? Entre o capítulo 4 e o 5 do Apocalipse, Jesus chegou lá. E quando Jesus chegou, ele enviou o Espírito Santo. Consegue entender? Então eles foram enviados a toda a terra. Quais são esses 7 Espíritos? Isaías 11, 2. Joga na tela, por favor. Isaías 11, 2. Cadê você aí da tela, gente? Cadê você? Quem é? Que isso, Raíssa? Não mancha a imagem dos carioca, Raíssa. Vamos lá. Outra carioca lá. Gente, essa aqui está cheia de carioca. Gente, tudo que você vê preto aqui, menos eu, é carioca, viu? Eu sou mineiro. Entendeu? Eu acho que eu sou o único preto mineiro aqui. Vamos lá. 11, 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Diga comigo, Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria. O Espírito de inteligência. O Espírito de conselho. O Espírito de fortaleza. O Espírito de conhecimento.
e o espírito do temor do Senhor. Esses são os 7 espíritos de Deus. Conseguiu entender aí ou não? Então esse menorá simboliza os 7 espíritos de Deus. Por isso que ele tem 7 lâmpadas de fogo. Se você andar um pouquinho mais para o oeste, aí está o altar de ouro para o incenso. Nesse altar de ouro, você joga nícher, estoraque, gálbano, faz uma fumaça, e o sacerdote empurra isso para dentro do lugar santíssimo, para que encha de fumaça. Então ele puxa de volta e aí ele entra, para ele não olhar direto para a arca e não ser morto. Esse altar de ouro simboliza a nossa intercessão. Ok? O nícher é um molúsculo. O gálbano, o estoraque, o estoraque também é um molúsculo também, que dá nas águas profundas. E o gálbano é uma seiva de uma árvore. Você tem que bater na árvore, e ela, quando quebrantada, ela chora uma seiva, e aí essa seiva vira uma borrachinha que você jogando no fogo, explode em fumaça com um cheiro. Então, esse altar de ouro para o incenso, ok? Onde na verdade o sacerdote tirou o fogo lá do altar de holocausto para acender esse altar aqui, porque não pode acender esse altar com nenhum fogo de qualquer outro lugar, porque qualquer fogo diante de Deus que não seja resultado da destruição completa da carne é fogo estranho. Quando Nadab e Abiú, os filhos do sacerdote, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, os filhos de Arão, eles foram fulminados diante do Senhor, porque eles pegaram fogo de qualquer outro lugar que não fosse daquele altar. Então, o fogo aqui veio de lá. Diga assim, todo fogo diante do Senhor tem que ser resultado da morte da carne. A gente vê muitas coisas por aí, gente. Tem muito tempo pegando fogo na internet, mas escute, nem sempre esse fogo é resultado de um discipulado. Entende? Não é resultado da morte do eu. Então isso é um fogo estranho. Porque o fogo que agrada a Deus é o fogo resultado da morte da carne. Quando eu me anulo para viver a vontade dele. Você consegue entender ou não? É desse fogo que nós precisamos nessa nação. Então, esse altar, você lança todas essas especiarias e a fumaça sobe para Deus. O cheiro dessa fumaça, diz o texto, pode ser sentido até 14 quilômetros de distância do santuário. E assim Deus cobre o cheiro do pecado por meio da intercessão. Essa intercessão simboliza Cristo, porque é Cristo quem tira o pecado do mundo. Entende? Esse altar, ele é o próprio Cristo. E aí nós entramos para dentro do santuário. Dentro do santuário nós temos a Arca da Aliança, no lugar chamado Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo. Na Arca da Aliança nós temos uma tampa, que é chamada de o propiciatório. Ela tem 2 querubins sobre ela. É uma tampa de ouro puro, maciço, sem emendas também. Os querubins estão olhando um para o outro, com as asas estendidas e o seu rosto voltado para o chão. Você tira essa tampa, lá dentro da arca tem o testemunho. O testemunho, ele acontece por 3 utensílios. As pedras da lei. Moisés, quando subiu o Sinai, Deus deu para ele umas pedras com mandamentos. Um dia eu vou mostrar para vocês e provar para vocês na Bíblia que as primeiras pedras que Moisés recebeu só tinham 2 mandamentos, um de um lado e outro do outro. Ame a Deus e o teu próximo. Aí ele quebra aquilo, Deus manda ele lavrar outras pedras e manda lavrar para que Deus possa escrever. Daí escreve 10. Aí escreve os 10 mandamentos. Essa pedra com os 10 mandamentos está dentro da arca. Dentro da arca também está a tigela com o maná. Sabe o maná? O maná era uma comida altamente perecível. De novo, o maná era uma comida altamente perecível. Se caísse o maná à noite, pela madrugada, e você não colhesse antes do sol nascer, ele derretia, dava bicho e cheirava mal. Então você tinha que colher antes do sol nascer. Então os filhos de Israel acordavam bem cedo, antes do sol nascer, e colhiam o maná. E eles não poderiam colher muito, porque se eles guardassem para o dia seguinte, estragava também. Mas na sexta acontecia um milagre, diga qual? Eles podiam colher na sexta uma porção dobrada. Porque aí, da sexta para o sábado, não estragava.
E no sábado eles não podiam colher. Então, o maná não foi um milagre, foi uma série de milagres que acontecia com o maná. Mas eles pegaram um pouco desse maná que estragava e colocaram dentro de uma tigela de ouro e puseram dentro da arca. E esse maná escondido na arca nunca estragou. Ah, não pegou. Vou falar de novo. O maná escondido na arca nunca estragou. O maná fora da arca somos nós sem Deus, perecíveis. O maná dentro da arca somos nós em Deus. Aquele que está em Cristo, para esse já não há condenação. Para sempre você vive. Você consegue entender ou não? Quem está conseguindo entender o que eu estou falando? E tem também a vara que floresceu a Arão. Você sabe que os filhos de Israel, Moisés tinha uns parentes. Vou falar de novo. Moisés tinha uns parentes meio endemoniados. Acho que ninguém tem, né? Só Moisés que tinha. Ele tinha uns primos que acusaram ele de nepotismo. Ah, você levantou Arão de sumo sacerdote porque é seu irmão. Na verdade, a gente é mais capacitado que ele. Aí Moisés falou, não, eu levantei o Arão porque Deus falou, gente. Eles falaram assim, ó, Deus fala com a gente também, não fala só com você não. Aí Deus viu a briga. Moisés foi chorar lá no Senhor. E o Senhor falou para ele, fala assim, ó, cada um deles traga um cajado, uma vara seca, né, que se usa para pastorear. O líder de cada tribo, e Arão venha pela tribo de Levi, traga um cajado, enterre na areia do deserto e vá embora. No dia seguinte voltem e desenterrem. A vara que florescer, este é o escolhido. Então, cada um dos príncipes de Israel, Arão pela tribo de Levi, enterraram no deserto uma vara, deixaram os vigias e foi todo mundo embora. No dia seguinte eles voltaram, tiraram vara por vara e nada aconteceu. Quando tiraram a vara de Arão pela casa de Levi, a Bíblia diz que ela floresceu, arrebentou em frutos, arrebentou em flores e deu fruto. Ela deu amêndoas e uma rosa de Saron. Consegue entender? Essa vara foi colocada dentro da arca para ser parte do testemunho de Deus. Essa vara é Jesus. Ela simboliza Jesus, que foi lá para dentro da terra, sepultado, e quando sai, sai dando frutos. Porque quando sai ressurreto, gera vida. Está conseguindo entender? Diga amém. E quando você chega aqui, ó, no sexto utensílio do tabernáculo, que é a arca da aliança, você cumpre ali todos os rudimentos da fé. A partir daqui você alcançou a maturidade cristã. A partir daqui você deixou de ser menino na fé. Por quê? Porque você já aceitou a Jesus, já começou o seu discipulado, já foi batizado nas águas, já participa da mesa do Senhor, que é a ceia. Você já recebeu o Espírito Santo, já foi batizado com fogo, e agora você já está aqui tendo acesso à revelação da palavra, que simboliza as pedras da lei, ao alimento sólido, que é o maná escondido de Deus, e a certeza da ressurreição, que é a vara de Arão. Então você começou agora uma caminhada de maturidade como filho maduro de Deus. Esses são os 6 rudimentos da fé, que está em Hebreus 6, a partir do verso 1, né? E deixando para trás os rudimentos da fé, avancemos. Então o apóstolo ali, em Hebreus no capítulo 6, verso 1, nos chama a avançar, a deixar de lado os rudimentos da fé. Quais são os rudimentos da nossa fé? Discipulado, o batismo, a ceia, o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo, e alcançamos a maturidade na arca, no 6º rudimento da fé, que é aonde nós recebemos poder, seja de juízo eterno, ou seja, salvação eterna, certeza de ressurreição, ou condenação eterna para aqueles que receberam o juízo de condenação, mas para nós os cristãos, o juízo eterno fala de salvação eterna. Você consegue entender? Diga amém. Isso é muito poderoso, tá? Depois nós podemos falar mais sobre todas essas coisas. Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Esse Jesus, que está tipificado em todo esse tabernáculo, porque quando a Bíblia diz que Jesus encarnou, em João usa essa expressão, o verbo tabernaculou. O que o verbo fez? Olha aí, ó, o verbo
tabernaculou. Olha o verbo, tabernaculou. Ou seja, em outra tradução diz, o verbo se fez carne. Então, quando ele encarna, quando Deus encarna na pessoa de Jesus, ele se torna tabernáculo de Deus. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse tabernáculo que eu descrevi aqui para vocês, ele era montado. Depois que ele era montado com a porta voltada para o leste, em todos os lugares que os filhos de Israel peregrinavam, porque eles peregrinaram 40 anos no deserto. E em 40 anos eles pararam em 42 lugares diferentes, fazendo assim 42 estações. E eles caminharam 42 vezes, chamadas suas jornadas, né? São 42 jornadas. Se você pegar o livro de Números, no capítulo 33, e começar a ler, no capítulo 33 de Números, você tem as 42 jornadas dos filhos de Israel. Em cada estação que eles paravam, Deus ensinava algo. Aí eles caminhavam para uma nova jornada, para aprender algo novo, para entrarem na terra prometida de Deus, sendo libertos da escravidão, porque eles já não eram mais escravos, mas o Egito não saía de dentro deles. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito estava dentro deles. E aí Deus ia ensinando, tratando com eles. Você sabe que todas as vezes que a Bíblia fala de 40, está falando de preparo. Consegue entender ou não? Então eu quero profetizar, porque eu estou aqui como um profeta, para dizer para você que os próximos 4 dias da sua vida serão dias de preparação do Senhor para algo muito grande e poderoso. Até porque não dizer extraordinário, que o Senhor vai confiar na tua mão. Você está aí? Diga amém. Eu profetizo que os próximos 4 dias na sua vida serão dias de preparo, porque o Espírito Santo desceu aqui hoje para distribuir talentos, para entregar talentos, e Ele vai te entregar. E os próximos 4 dias serão dias de preparação do Senhor sobre a tua vida, para coisas grandes do Senhor, que Ele vai entregar, liberar sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ei, abre a tua mente agora para o Espírito Santo, porque a sabedoria de Deus desce do céu sobre você. Em nome de Jesus, que você possa manifestar sabedoria lá do alto, porque a sabedoria da terra é maligna, demoníaca, a Bíblia diz. Porque a sabedoria do alto é primeiramente pura e dá fruto, mas a sabedoria da terra é demoníaca, maligna, diabólica, a Bíblia diz. Por quê? Porque te faz correr atrás do vento. Você passa a vida inteira correndo atrás de dinheiro para chegar no final e deixar ele aí. Mas quando você passa a vida servindo a Deus, todas as suas obras te acompanham. E você vai ser recompensado, galardoado pelo Senhor. Quem está aí? Está conseguindo entender? Diga amém. Então, eles montavam no meio, primeiro o tabernáculo, ao redor o acampamento. Mas na porta primeira do tabernáculo, eles tinham que deixar um caminho aberto até fora do acampamento. Então, qualquer pessoa que viesse de fora do acampamento, entrava por esse caminho e vinha nessa porta, que é a primeira porta do tabernáculo, que era chamada Porta do Caminho. A segunda porta, que dá acesso à tenda, era chamada Porta da Verdade. E a terceira porta, que dava acesso ao lugar santíssimo, Porta da Vida. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo, eu sou o tabernáculo de Deus. Os judeus entenderam, por isso que pegaram em pedra para matá-lo. Pegaram em pedras para matá-lo, porque eles entenderam o que ele estava falando, que ele era a casa de Deus, que Deus habitava nele. E agora imagine isso, ele te deu o poder de ser feito filho de Deus, e não só isso, ele deu o Espírito dele para você, e mais, agora você também é um tabernáculo de Deus, e Deus habita em você, e você pode dizer igual Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque eu sou o tabernáculo vivo de Deus, no sentido de tabernáculo, tá? Não no sentido que você é Deus, viu? Não vai distorcer, põe amor nas minhas palavras, gente, não vai distorcer o negócio, hein? Você está aí ou não? Quem está aí? Então diga, esse Jesus, que é tabernáculo vivo de Deus, foi assunto publicamente até as nuvens. Das nuvens até o trono, ele foi de forma oculta. Está pegando ou não? Mas teve quem viu. Teve quem viu. João viu. Daniel, o profeta, também viu. Daniel, capítulo 7,
verso 13. Joga na tela, Raíssa, por favor. Daniel, capítulo 7, verso de número 13. Lá no Antigo Testamento. O profeta Daniel. Olha aí, vocês estão rindo, mas tem muita gente que não sabe onde fica o negócio. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. Ele teve visão da noite, é um sonho, ele teve um sonho. Tá? E eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Veja, Daniel foi arrebatado lá no passado, levado ao futuro em um sonho, para ver o filho do homem chegando com a nuvem. Enquanto os apóstolos estão olhando para o céu e dizendo, sumiu, foi ocultado pela nuvem, Daniel disse, eu vejo, vem chegando com a nuvem, parece o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, ao Deus Pai, e o fizeram chegar até ele. Ele entrou no santuário, Daniel viu. Então quem que Daniel simboliza? E quem que João simboliza? Os que serão raptados. Porque a Bíblia fala que Deus vai raptar pessoas da terra. E essas pessoas serão arrebatadas para o trono de Deus. E elas vão ver Jesus sair do trono de Deus e ir até a nuvem. O que ninguém mais vai ver a não ser essas pessoas. Que essa é a primeira parte da volta de Jesus, a parte oculta, do trono até as nuvens. Agora, da nuvem até o Monte das Oliveiras, todo olho verá. Conseguiu entender ou não? Ó, vamos continuar lendo o texto aqui de Atos, capítulo de número 1, verso 9. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vestir. Outra tradução, esse Jesus que agora veio de subir, do mesmo modo vai descer. Então diga comigo, do mesmo modo que ele subiu, assim como subiu, vai descer. Como que ele subiu? Em 2 etapas. Então ele vai descer em 2 etapas. E os que dentro de nós, os filhos de Deus, somos já considerados maduros e fiéis e íntegros, não perfeitos, sinceros, em cujas bocas não se achou mentira, você vai levar um susto grande se você for raptado. Porque você vai ver que muito crente, de verdade, não vai ser. É crente, mas não vai ser. Porque esconde quem ele de fato é. Deus não te chamou para ser perfeito, só te chamou para ser verdadeiro. Sincero. Consegue entender ou não? Por isso que eu sempre digo, eu prefiro os que erram e falam que erram, do que os que pagam de santo. Porque Deus também prefere. Entende ou não? Você está conseguindo entender ou não? Então, do mesmo modo que subiu, vai descer. Quem vai ver ele saindo do trono e vindo até a nuvem, na volta oculta? Quem vai participar? Ele diz, eis que venho como um ladrão, né? Tem o texto aí, Vini? Apocalipse capítulo 3, verso 3, olhe bem. Joga aí, Apocalipse 3, 3. Ele diz, eis que venho como um ladrão, a uma hora que ninguém espera. Ó, Apocalipse capítulo 3, verso 3. 3, 3. 3, isso. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Diga, como um ladrão. O que é que hoje ladrão nem tem hora mais. Mas o texto aí foi escrito há muito tempo atrás, quando o ladrão só roubava de noite. Entendeu? Porque agora o ladrão rouba a qualquer hora, até de manhã cedo.
Mas olhe bem, há uma hora que ninguém espera. Porque você só espera o ladrão tarde da noite. Mas ele está dizendo que o ladrão, que vem tarde da noite, ele diz, eu vou vir como um ladrão. Jesus não é ladrão, tá, gente? Ele só vai vir como um ladrão, só que numa hora que você não espera. Porque você espera o ladrão tarde da noite. Ele está dizendo, eu vou vir no início da noite. Quando ninguém espera o ladrão. Só que você não vai saber a hora. Diga por quê? Porque isso é oculto. Essa volta dele é oculta. Mas em outro lugar ele diz que todo olho verá o Filho do Homem vindo sobre a nuvem. Então, aí já não é oculto, é público. Outro texto, filho. Mateus 24, 30. Vê a minha enciclopédia ali? Obrigado, viu, pastor Vinícius? Eu combinei tudo com ele antes. Falei, pega os textos aí. Mateus 24, 30. Só não combinamos com a Raíssa, a gente esqueceu. A gente esqueceu de combinar com a Raíssa. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, isso já não é oculto, poxa. Isso é público. Todo mundo vai ver. Quem está conseguindo entender? Então, quando ele fala venho como ladrão, ele está falando da parte secreta, da parte oculta. Quando ele diz que todo olho verá, está falando da parte pública. Então ele vai voltar em duas etapas. Quem são aqueles que vão ver ele vindo na parte oculta? Quem vai vir com ele. Tem um povo que vai ser tirado do nosso meio antes, levado para o trono de Deus, e quando Jesus vier do trono para a nuvem, as pessoas vão vir com ele. Esses são os chamados vencedores. Consegue entender ou não? Rapidinho para a gente encerrar. Apocalipse, capítulo de número 12, e verso de número 5. Apocalipse 12, 5, põe aí. E deu à luz a um filho varão. Essa é aquela mulher vestida de sol, que tem a lua debaixo do pé, uma coroa de ouro sobre a cabeça, 12 estrelas, né? Porque é uma igreja apostólica, ela é vencedora, ela está revestida de sol, é o poder do Jesus ressuscitado, do Cristo ressuscitado. Tem a lua debaixo dos pés, que simboliza o Cristo encarnado. Então, olhe bem, essa igreja vencedora, ela dá à luz a um filho. Diga, um filho homem. E esse filho há de reger as nações com vara de ferro, ou seja, esse filho que nasce, diga um filho. Veja que o artigo está indefinido. Ou seja, esses que nascem, eles vão reinar sobre a terra, porque eles são os chamados vencedores. Ok? Só que, olha isso. E o filho, o seu filho, foi arrebatado. Vê agora que o artigo está definido. Então, ela dá à luz a um filho, mas é arrebatado o filho. Entende? Porque do momento que ele nasce até o momento de ser arrebatado, eles são definidos. Quando nascem com possibilidade. Quando são arrebatados, são definidos. Ok? E o seu filho será arrebatado para Deus e para o seu trono. Isso aqui não é o arrebatamento que a igreja espera. Porque quem esperar pelo arrebatamento já ficou para trás. Eu sei que o sonho de cada crente nesse lugar era ser arrebatado para Deus. Lá para a nuvem, né? Mas se você for arrebatado para a nuvem, você já ficou. Porque os que vencem vão ser arrebatados para o trono de Deus. E esses que vão ser arrebatados para o trono de Deus, que são chamados vencedores, eles vão reinar sobre a terra. 1000 anos junto com Jesus. Ou seja, Deus vai te entregar uma cidade igual essa aqui e falar, reina sobre ela. Diz que para uns ele vai dar uma cidade, para outros 5, para outros 10 cidades. E vai ter gente que vai governar sobre nações inteiras. Aí depende de como você foi fiel e se dedicou ao serviço do Rei Jesus. E ele vai te recompensar te dando o governo. Entende ou não? Então se você não quiser ser da plebe em 2 vidas, comece a servir. Para você entrar na família real de Deus. Quem está entendendo? Diga amém.
Preste atenção, que eu vou dizer para você. O filho varão trata-se de uma parte mais forte da igreja. No meio da igreja de Cristo, existem pessoas que são chamadas de filho homem. Porque o homem é o vaso forte, né? O apóstolo Pedro fala isso, né? Ele escreve sobre isso. O homem é o vaso forte, a mulher é o vaso frágil. Então, quando ele quer falar de força, ele sempre vai usar a figura de um homem. Quando ele quer falar de resistência, sempre vai usar a figura da mulher. Porque o homem tem força, mas é só no rompante, né? Você manda o pai segurar o filho 5 minutos, para você falar, você não segura o Lucas nem 5 minutos, esse menino é pesado, pô. Entendeu? Eu consigo levantar a Priscila, mas não pode ser por muito tempo. Agora, ela consegue levantar o filho por muito tempo, porque a mulher é resistência, o homem é força, explosão de força. Consegue? Então, quando a Bíblia quer falar de força, sempre vai usar a figura do homem. Então, quando diz, a igreja deu à luz a um filho homem, diz que do meio da igreja nasceram pessoas que são fortes. Que o diabo e o mundo não as pode vencer. Esses vão ser arrebatados para o trono de Deus, antes do arrebatamento da igreja. Esse arrebatamento primeiro, nós chamamos o rapto, para que não se confunda com o outro. Ok? Então, quem são esses aqui? Apocalipse capítulo 2, verso 26. Joga na tela. Apocalipse 2, 26. Vamos ver quem. Vê a característica do filho varão? Ele vai reger as nações com vara? Essa é a característica principal dele, ok? Apocalipse 2, 27, por favor. 26, obrigado. E eis que, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, diga, obras. Então, aquilo que você faz para Deus, você tem que fazer até o fim. O problema é que crente sempre começa e não termina. Hein? Mas o que guardar até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações. Veja quem é o filho varão que vai receber poder sobre as nações. Diga, poder sobre as nações. Gente, é literal, você vai governar. Você vai reinar. Consegue entender ou não? Olha isso. Pode passar, verso 27. E com vara de ferro as regerá. Com poder você vai reger. Vê isso? É o filho varão que vai reger com vara de ferro. E serão quebradas todas as nações como um vaso de oleiro. Como também ele recebeu do pai dele poder sobre tudo, ele vai nos dar poder sobre tudo. Consegue entender? Quem consegue entender? Está conseguindo entender ou não? E aí, diga, e os demais crentes? Pergunta aí. Pergunta direito, você não quer saber de nada também, poxa. Eles vão ser arrebatados depois do final. Depois da tribulação. Porque a grande tribulação vai servir para eles como forma de amadurecer. Porque você só amadurece na dor. Entendeu porque sofre? Vou falar de novo. Os filhos de Deus só amadurecem na tribulação. Não tem outro jeito. Se a sua vida é um mar de rosas, você é uma criança na fé. Porque os filhos de Deus têm que enfrentar desafios todos os dias. Tem que vencer batalhas todo santo dia. Diga assim comigo, porém em todas as coisas, somos mais que vencedores, em Cristo Jesus, que é quem nos fortalece. Você está conseguindo entender? Diga amém. Quem está conseguindo entender? Mas não dá para entrar no reino de Deus sem tribulação, não. Quer viver um mar de rosa aqui, vai viver sem reinar depois. Você sabe que outro dia, muitos dias atrás, lá em BH, uma mocinha que cometeu um deslize na vida, ela era lá da nossa igreja, desde os adolescentes. Ela cresceu, ficou jovenzinha, e com 19 anos ela falou, vou casar. Com um menino lá da faculdade dela. Ela trouxe o menino na igreja, apresentou para todo mundo, lindo menino. Só não era crente.
Mas ela disse, é de boa família, tem bons princípios. E orou, e orou, e orou, e chorou, casou. Quando casou, descobriu que o rapaz tinha 6 CPFs. E se o pai dela não vai buscar, é capaz dela ir presa junto com o camarada. Porque era um bandido. E agora ela tem 20 anos e está solteira. Solteira nada, né? Casada com um bandido, mas o pai buscou ela de volta e falou, anula isso aí, acaba com esse casamento, divorcia. Pô. E aí ela falou assim, né? Posso casar de novo? Porque tem gente que acha que casamento é assim, né? 70 não deu certo, tenta de novo. Se não der certo, tenta de novo. Se não der certo, tenta de novo. Gente, isso não é casamento não, tá? Casamento tem que ser um só do começo até o fim. Da sua vida. Não do casamento. Você está aí ou não? Ah, pastor, mas o meu acabou. Eu sei que tem situações que casamento acaba. Tem situações que até o pastor vai aconselhar que acabe. Entende? Se há agressão física, por exemplo, eu vou falar, larga na hora. Entendeu? Se há uma agressão psicológica muito profunda, larga. Tem que viver primeiro. A separação de corpos é possível. O que não é possível é o novo matrimônio. Então entenda isso aqui. Pastor, mas tem gente que casou de novo. Eu sei. Mas o pastor tem que pregar a regra. Essas pessoas são a exceção. Entende? E existem exceções, pastor? Existem. Com a bênção de Deus? Com a bênção de Deus. Agora, só essas pessoas podem dizer isso. Se Deus deu a oportunidade para elas de reconstruírem suas vidas, está abençoado, nós vamos amá-las, abraçá-las, não há problema nenhum, ok? Só que quando o pastor prega, ele tem que pregar a regra, e a regra diz um casamento só, a vida toda. Está escrito que o ministro, no caso eu, os que são ministros da igreja, precisam ter um só matrimônio. Olha como está escrito. O ministro seja marido de uma só mulher. Teve pastor que entendeu que era uma de cada vez. Não, irmão. Pastor tem que ter uma esposa só. Você consegue entender ou não? Vou falar de novo. Pastor tem que ter uma esposa só. Do início da sua vida até o final dela. Não pode ter 2, 3, 4 esposas. Você está errado. Vocês me olham com a cara de quem não sabia. Até parece que você não sabia. Hã? Ah, pastor, eu entrei numa furada. Eu sei como é que é. Né? Não orou, ficou empolgada, acha que o mundo está acabando, tem 20 anos e acha que está velho. Ó, abra teu olho. Eu não dei nomes, gente. A gente não trabalha com nome nessa situação, não. Hein? Ó, vamos lá, presta atenção, que coisa séria. Olha que coisa séria. Aí ela falou assim, mas Deus não quer que eu seja feliz? Eu falei, você quer que eu responda do meu coração ou o que a Bíblia fala? Ela falou o que a Bíblia diz. Eu falei, então o que a Bíblia diz é que Deus não quer que você seja feliz, não, quer que você reine com Ele. E se para reinar com Ele você precisar chorar hoje, Ele diz que vale a pena. Paulo apóstolo até escreve assim, ó, a vossa leve e momentânea, porque tribulação, irmão, não acontece para sempre, é só por um momento. Tribulação não pode ser comparada com a glória que há de vir. Você está aí ou não? Levanta sua mão direita para o céu, deixa eu profetizar. A sua leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com a glória que está reservada no Senhor Jesus para a tua vida. Então se esforce, ser valente e corajoso e vá caminhar em fidelidade com Deus, porque vale a pena. Você está aí ou não? Quem está aí? 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 Olhe para quem está pertinho de você e diga, vale a pena. Todo o preço que você pagar hoje vale a pena. Porque o preço que você paga agora não pode ser comparado com o que você vai receber. Quem entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu?
Se você é casado, dá uma olhada para ele aí, dá uma olhada para ela e diga: está entendendo? É até o fim. Hein? Nem a morte te separe. Até chegar diante de Jesus lá. Pelo amor de Deus, eu não falei esse negócio de que a morte separe, não. Falei não. Quando eu fui casar com a Priscila, eu já falei com o pastor: esse negócio de morte separa nada, irmão. Depois da morte ela é minha também. Entendeu? Tem gente que quer acabar com a morte. Não quer, não. Eu vou viver para sempre, por que eu vou largar a mulher para trás? Ela vai comigo para a eternidade, vamos ficar juntos. Lá na eternidade também. Quem está aí? Essa parte é brincadeira, tá? Não leva a sério. A parte da brincadeira é que nós vamos estar casados na eternidade, né? Porque nós não sabemos muito o que vai acontecer. Diz que não se casa e não se dá em casamento. Mas quem chega casado, eu acredito que vai continuar casado. Porque Deus leva o casamento muito a sério. Aí quem casou muitas vezes, vai chegar lá, vai dar um conflito, né? Casou com 3, com qual que ele vai passar a eternidade? Isso é uma luta, isso lá. A gente não arruma confusão pro futuro, não? Quem entendeu? Ô Vini, último texto aí de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4,16. Joga aí na tela. Esse é o arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, não é o culto, né? Está tocando trombeta, para todo mundo ver. E voz de arcanjo, essa é a trombeta. E com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro passo. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens. Olha aí. Quem foi para a nuvem, não foi para o trono. Quem foi para a nuvem, foi arrebatado na volta pública de Jesus. E nós precisamos ir para o trono de Deus, para vir com Ele na sua volta oculta. Por isso que o rapto dos vencedores, depois o arrebatamento dos filhos. Ok? Quem não for arrebatado, no rapto dos vencedores, só vai ser arrebatado depois da tribulação. 3 anos e meio de grande tribulação. Irmão, não queira passar por isso. Diga, por que eles vão passar por isso? Porque passaram a vida fugindo das tribulações. Joga em Atos 14, 22, só para encerrar o último texto. Na verdade, eu queria ficar aqui até o dia amanhecer. Eu tenho tanta coisa para te ensinar, não dá tempo. Tenho muita coisa para falar. Ó, joga aí na tela, Atos 14, 22. Isso. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Diga, a caminhada de fé não é fácil. Senão isso não estaria escrito. Que alguém tem que animar você. Animar sua alma, animar seu ânimo. Ok? E animar para quê? Para que você permaneça na fé, não desvie. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A tribulação é a porta de entrada, então não fuja dela. Enfrente ela. Sabe quando o Senhor diz para Josué: ser forte e corajoso? Assim o Senhor diz para você nessa noite: ser forte e corajosa. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajosa. Ser forte e corajosos. Conseguiu entender? Diga amém. Amém. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Tem aí o vídeo do nosso novo prédio? Passa aqui para quem não viu, para a gente ver o vídeo do nosso. Gente, nós temos um prédio novo. Alguém pode glorificar Jesus? Deixa eu tirar daqui a minha mesinha aqui, tá? Obrigado, Mateus. Olha aí, ó. Cadê o som? Ó, Raíssa, volta aí. Volta aí para fazer direitinho. Vamos lá, de novo. Com o som desde o início. Aí.
Gente, vai orando que nós estamos tentando pegar os terrenos do lado para parar carro. Para ter estacionamento. Vai orando aí, gente.